Muito bem, pessoal, vamos lá. E eu quero, neste bloco aqui com você, tratar de um julgado que ainda não está 100% definido. Eu quero tratar com você da ADI 7236, porque nesta ADI o STF deferiu parcialmente medida cautelar para suspender a eficácia de todos estes dispositivos que aqui estão listados. O artigo 1º, parágrafo 8º, 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 10, 17b, parágrafo 3º, 21, parágrafo 4º. O STF suspendeu a eficácia de todos esses dispositivos. Muito possivelmente, todos eles vão ser declarados inconstitucionais, mas ainda nós estamos apenas com a suspensão de eficácia. Nós não tivemos ainda julgamento definitivo. De modo que vamos passar em cada um desses dispositivos. Primeiro aí, o artigo 1º, parágrafo 8º, que diz: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Ministro Alexandre de Moraes, responsável por essa ADI. O ministro vai dizer o seguinte: olha, embora a intenção do legislador tenha sido proteger a boa-fé do gestor público, esse critério é excessivamente amplo e gera insegurança jurídica. Então, ele assinala que há muitos juízes e tribunais competentes para julgar os casos de improbidade, além de vários tipos de procedimento. Então, haverá diversas sentenças que não servem para definir o entendimento do Poder Judiciário como um todo. Então, esse dispositivo não pode, na visão do ministro Alexandre de Moraes, ser aplicado. Porque, como há muitos juízes, muitos tribunais, nós podemos ter decisões específicas e que, ao final, podem, de fato, ser tema de improbidade. E a lei diz, não configura a improbidade nesse caso. Então, esse dispositivo, com eficácia suspensa, eu nem me preocuparia muito com ele. Eu me preocuparia muito com o 12, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: a sanção de perda da função atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha, preste atenção, na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, que é o enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-las aos demais vínculos. Pessoal, o que é o caso aqui? A perda da função, hoje, só vai existir para enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Somente nestas duas situações nós teremos perda da função: enriquecimento ilícito, lesão ao erário. Ponto. E mais, a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tiver no momento do cometimento da infração, de acordo com a literalidade. Ou seja, se o sujeito pratica o ato de improbidade como vereador, mas no momento do trânsito em julgado, ele está como prefeito, ele não perderia o vínculo de prefeito. Isso diz este dispositivo, artigo 12, parágrafo 1º,
que agora está com a eficácia suspensa e muito possivelmente vai ser declarado inconstitucional. Ou seja, hoje, vale hoje, o entendimento que o STJ já tinha pacificado dentro do seu tribunal, que a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tiver no momento do trânsito em julgado da condenação. Ainda que o vínculo que ele tenha cometido a infração seja outro. Ou seja, no meu exemplo, o sujeito praticou o ato como vereador, mas no momento do trânsito em julgado está como prefeito, está como deputado federal, ele vai perder o vínculo. Hoje, porque o artigo 12, parágrafo 1º, está com a eficácia suspensa. Para o ministro Alexandre de Moraes, a defesa da probidade impõe a perda da função pública independentemente do cargo ocupado no momento da condenação ou do cometimento. Importa perder o cargo que ele tenha, ainda que ele tenha praticado o ato de improbidade em outro cargo. Ponto. Bom, outro dispositivo suspenso é o artigo 12, parágrafo 10, que vai nos dizer que para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse é o dispositivo corta-caminho, que o STF, que o ministro Alexandre de Moraes, sabidamente suspendeu a eficácia. Olha só o que iria acontecer. Imagine que tenha ocorrido uma decisão colegiada em 2025. Houve trânsito em julgado em 2030, condenando o sujeito a 6 anos de suspensão dos direitos políticos. Se eu pego a literalidade da lei, eu vejo esse intervalo de 5 anos e aplico retroativamente para abater da suspensão dos direitos políticos. Ou seja, o sujeito que em 2030 teve trânsito em julgado para uma condenação de 6 anos, entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado 5, eu aplico retroativamente e ele vai ter que cumprir apenas 1 ano. O que o legislador quis aqui foi misturar inelegibilidade, que de fato acontece com a suspensão que acontece com a decisão colegiada, inelegibilidade com suspensão dos direitos políticos, mas são coisas absolutamente distintas, são coisas absolutamente diferentes. Inelegibilidade com suspensão dos direitos políticos. São coisas diferentes, que inclusive podem se acumular. Então não há que se falar aqui em contagem retroativa. Suspensa a eficácia. Muito acertado. Maravilha. Outra que teve a sua redação suspensa é o artigo 17b, parágrafo 3º, que vai dizer que para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Pessoal, esta ADI foi ajuizada pela associação do MP. E a associação entendeu que este dispositivo condicionaria o exercício da atividade fim do MP e que haveria uma interferência na autonomia funcional do MP. E o ministro Alexandre de Moraes concordou, falou, olha, não tem que vir aqui o Tribunal de Contas palpitar. Entendeu o ministro Alexandre de Moraes. Por isso,
a redação está com a sua eficácia suspensa e não precisa se realizar oitiva do Tribunal de Contas. Bom, por fim, dos dispositivos suspensos, nós temos o artigo 21, parágrafo 4º, que na minha visão também é uma aberração. Corretíssimo o ministro Alexandre de Moraes ao suspender a eficácia dessa redação. Olha o que diz o dispositivo. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previsto no artigo 386 do Decreto-Lei 3689, que é o chamado Código de Processo Penal. Para a lei, havendo uma absolvição criminal por uma decisão colegiada, não precisa nem de trânsito em julgado, haveria o impedimento da ação de improbidade, de continuar a ação de improbidade, e o sujeito seria absolvido por improbidade. Qualquer que seja o fator de absolvição criminal por uma decisão colegiada. Nós precisamos lembrar que nós temos as instâncias penal, civil e administrativa. Essas instâncias, como regra, são independentes. São independentes. Ou seja, o julgamento de uma não interfere no da outra. Condenações e absolvições, como regra, em uma e outra, não interferem. Porque nós temos a independência, nós temos a incomunicabilidade das instâncias. É verdade, nós temos duas exceções. Primeira, a condenação penal transitada em julgado. Condenou penalmente, transitou em julgado, haverá condenação civil e administrativa. Como também, veja, a absolvição penal por negativa de fato ou de autoria. Absolvição penal por negativa de fato, não houve a situação, negativa de autoria, até houve, mas não foi o sujeito. Situação desta vai absolve civil e administrativamente. E apenas essas situações. Qualquer outra situação não interfere na via administrativa nem na via judicial. Então, portanto, o ministro Alexandre de Moraes olha para esse dispositivo e fala: não, este artigo 21, parágrafo 4º, fere a independência das instâncias. Pois a independência das instâncias exige tratamento sancionatório diferenciado entre os ilícitos em geral e os atos de improbidade. E por fim, desse julgado e deste nosso bloco, o ministro Alexandre de Moraes também conferiu interpretação conforme ao artigo 23C, no sentido dos atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação de recursos dos partidos políticos e de suas fundações, podem ser responsabilizados pela lei eleitoral e pela lei de improbidade. Pela lei eleitoral e pela lei de improbidade. Porque o artigo 23C vai dizer que os atos atrelados aos recursos dos partidos políticos e de suas fundações haveria responsabilização apenas pela legislação eleitoral, a 9.096, afastando-se a lei de improbidade. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala: não, responsabilização pelas
duas. Perfeito? Ponto. Vou fechar aqui esse nosso bloco para tratarmos só deste julgado, que ainda vamos ter próximos capítulos. Mas hoje o que vigora é isso aqui.